Senhores vereadores, público que nos assiste, eu volto a bater num assunto que é a terceirização, que nós entendemos como uma falta de respeito com o trabalhador. A questão ela é nacional e nós precisamos abrir um amplo debate, e esse debate ele tem que ser nacional, para que esse assunto fique um pouco mais claro. Objetivamente, quem é que ganha com a terceirização? Não é o trabalhador, pois na maioria das vezes, seus direitos como trabalhador ficam em caráter subjetivo. É a empresa, só as grandes empresas do setor público que podem contratar por licitação um verdadeiro leilão com o serviço do trabalhador. Mas para aprimorar o debate, eu quero trazer dados que muitas vezes não fazem parte da divulgação oficial. Além do país não ter conhecimento do número de terceirizados, até porque não pertence normalmente a nenhum sindicato, salvo alguns, nós temos hoje no país 10 milhões de trabalhadores terceirizados, isso mais ou menos são 25% dos trabalhadores formais, e não adianta usar aquele chavão de como pelo menos eles estão empregados, porque de qualquer forma o serviço aí está e o emprego também aí está. O terceirizado recebe 27% a menos do que o normal e trabalha 10% horas a mais do que o mesmo trabalhador e na mesma função. Além do que, a permanência no trabalho é de 50% a menos do que o trabalhador regido pela CLT e não é o terceirizado. Não é garantido necessariamente ao terceirizado vale-refeição, vale-transporte, convênio médico, e isto muitas vezes, trabalhando lado a lado, isso configura uma real injustiça, porque pessoas trabalhando no mesmo setor com direitos diferentes. Os acidentes têm dados preocupantes, porque em cada 10 acidentes registrados no trabalho, 8 são de terceirizados. E a cada 5 mortes computadas no trabalho, 4 são de terceirizados. Isso caracteriza que o objetivo é produção e lucratividade, já que a condição do trabalho e segurança são relegados a segundo plano. Nós temos hoje uma grande empresa como a Petrobras, que tem no seu efetivo 80 mil pessoas trabalhando. E terceirizados, meus senhores, são mais de 200 mil pessoas. Isso acontece não em igual proporção, mas também no Banco Brasil e na Caixa Econômica Federal. Então, se a terceirização começa a ocupar esse espaço todo, a discussão tem que ser maior. Porque muitas vezes, o mesmo trabalhador, ele é substituído por uma outra terceirizada que ganha uma licitação, e esse trabalhador que vai substituir o anterior acaba ganhando menos. Então nós entendemos que tem que haver um amplo debate, tem que haver uma discussão, porque novamente quem perde com essa situação é o trabalhador, porque num país em que muitas vezes a mão de obra qualificada, acontece o emprego pela mão de obra qualificada e não temos pessoas suficientes. Então, a contratação é feita de forma errada. Por quê? A terceirização ela não pode fazer parte da situação. Obrigado, presidente. Uma empresa, por exemplo, que tem uma produção, ela não pode contratar terceirizados para esta produção. A empresa terceirizada ela pode fazer parte do serviço de vigilância, de limpeza, de portaria, agora jamais como produtores. Se nós formos o serviço público, a terceirização é imensa. E muitas vezes essa terceirização, na realidade, é uma manobra política de contratar cabos eleitorais.